Tudo bem? Eu vou trazer para você uma coisa que é interessante. É uma coisa de grande apreço, no sentido específico que a própria palavra nos admoesta. E tem muitas pessoas que, na verdade, não querem entender, até eu, as expressões bíblicas para os nossos dias atuais. Algumas pessoas tentam modificar, tentam tirar de dentre nós a realidade do que está se dizendo. Outros dizem que isso não passa de um mito, de uma história, de um conto de carochinha. Mas quando você vive, quando você tem uma experiência com a palavra, a experiência que eu digo é exatamente como Jesus disse no seu Sermão do Monte: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a prova dessa sensibilidade de ouvir e pôr em prática e praticar, que eu olho no sentido da insistência de, mesmo você não conhecendo a fundo, não conhecendo a origem da fala, mas você não desiste com tanta facilidade. Observe que quando Jesus ele esteve no capítulo 12 de Mateus, no versículo 22, fica melhor e mais preciso: a cura de um endemoniado cego e mudo, a blasfema dos fariseus. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo a falar, e ele os curou e vê. E toda a multidão se admirava, dizia: não espelhe os demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maior dos demônios. E Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: tudo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? É agora que a gente entra nas condições de entender a dificuldade de convivência dentro de um reino, dentro de um lar, dentro de uma empresa, dentro de uma negociação. Quando você não está em conformidade, quando você não aceita, você, por certo, você vai estar contrário. Observe que Paulo diz assim mesmo: o homem natural não compreende o reino de Deus e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vamos levar para um lado filosófico, vamos levar para um lado científico, vamos levar por todos os ângulos aonde tem que haver uma combinação em concordância do relacionamento. Existem muitas histórias e muitas expressões que deterionam tudo aquilo que nós queremos criar com o sentido do que estamos falando. Mas nós temos que conviver com ela porque o sistema obriga. Somos obrigados ao sistema a viver e a conviver com tudo aquilo que, na verdade, é contrário. Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Nós não vamos entender nada que é de Deus se nós não nascermos, se nós não aceitar o processo de transformação trazido pela palavra de Deus. É muito interessante observar isso em curto prazo, porque quanto melhor entender, melhor é para se adaptar e se conviver e reviver essa experiência. Eu vou parar por aqui, por causa da situação que nós estamos vivendo, nos mostra, nos caracteriza uma maneira simples de Jesus dizer. Em João, no capítulo de número 8,
A partir do versículo 12, você vai ver Jesus dando a revelação de sua missão para com a obediência ao querer de Deus, o seu Pai. E nós encontramos ali que os filhos de Abraão, a semente de Abraão, ali propriamente revelada na questão, eles questionam sobre a política de Jesus apresentar ser filho de Deus. E Jesus combate a eles, porque se eles dizem serem filho de Deus, serem semente de Abraão, porque está havendo essa divergência. Essa divergência vai continuar todo o tempo, porque não vão querer aceitar a palavra que nós acabamos de ler. Eles apreciaram. Nicodemos, quando se encontra ali no capítulo 3 do livro de João, Nicodemos diz ali em João, no capítulo 3, de uma maneira muito sensata. Ele disse: como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Isso me intriga, me intriga não com indignação, me intriga que eu procuro uma maneira de explicar, de falar, de mostrar. Mas, infelizmente, ainda sofro alterações mediante a proporção do aprendizado e do crescimento. Porque o comprometimento que você tem, eu tenho, com a palavra de Deus, nos leva a um comprometimento com Jesus, nos leva a um comprometimento com a igreja local, nos leva a um comprometimento de uma vida íntegra e consagrada diretamente aos seus objetivos para com o reino de Deus. É nisso que a gente entra em cena. É nisso que nós nos preocupamos. Mas, mesmo vendo, mesmo assistindo, nós vamos entender que o adversário, ele não briga comigo por eu ser crente. Ele não briga por mim por eu ter aceitado Jesus como Salvador da minha vida. Não, não. É muito mais do que isso. A inveja do adversário contra a nossa vida é sermos criaturas de Deus. Sermos criados à imagem e à semelhança de Deus. E isso é uma guerra fatal. Isso é uma guerra interminável, pelo menos nos nossos dias. Por isso precisamos estar conscientes do que quem servimos e como servimos. Temos que estar empenhados nessa questão. Para isso precisamos abrir mão de alguma coisa. Os discípulos deixaram tudo e estiveram com o mestre. Mas apareceu também um jovem rico, muito rico por sinal, e ele veio diante do mestre e disse: Rabi, o que bem farei para herdar a vida eterna? E o jovem, no instante, ele aprisiona-se diante de conceitos que ele conhece, de honrar a Deus, porque Jesus pergunta, ele conhece os mandamentos? Ele diz, honrar a Deus como o único Deus. Mas, num processo, teve coisa que embargou ele, foi quando Jesus disse, então vai e passa. Se obedece isso, deverás. E ele se intrigou com aquilo. E Jesus, se quer de ser perfeito, vai vender tudo que tem. Deus, a tradução vai mudar muito as expressões da fala, mas você não vai nunca fugir do objetivo ideal que tem essa palavra. Então nós vamos chegar numa conclusão fundamentado de que um reino dividido não vai subsistir. Enquanto eu brigar com você e você comigo, nós não vamos subsistir. Não vamos de maneira nenhuma chegar a algum objetivo. Não vamos. E o medo de alguém que saiba, alguém que entenda, alguém que... vai isso ser uma aparência. Porque a briga dos fariseus foi porque Jesus sabia o que tinha que fazer. Eles não sabiam. Gente, vamos analisar o ponto de vista com muita propriedade. Se Satanás expulsar Satanás, como subsistirá o seu reino? Se minha esposa briga contra mim e eu brigo contra minha esposa, como vamos construir o nosso reinado? Se um filho não honrar pai, se um filho não honrar sua mãe, não honrar, e se a gente não tiver uma definição do que significa honra, vai dar complicação. Eu vou parar aqui porque já está atropelando o que eu desejava, saber, ver e ouvir, tá certo? Mas a gente volta a falar sobre isso, tá certo? Ficou um áudio, uma mensagem construída em cima de um caráter de poluição sonora. Isso não vai ser um bom negócio, tá certo? Forte abraço, um abração para você.